Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Doses de Espiritismo. Aqui, buscamos juntos refletir sobre as grandes questões da vida, com base na lógica e na moral que a doutrina espírita nos oferece. Eu sou o Pedro e hoje conto com a companhia da minha amiga Ana. Olá, Pedro! Olá a todos que nos escutam. É sempre uma alegria estar aqui para aprendermos juntos. A alegria é toda nossa, Ana. Hoje vamos mergulhar em um tema fundamental, a base de tudo, as provas da existência de Deus. Para isso, vamos ler e comentar algumas questões de O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação. Começaremos pela pergunta de número 4. A questão é a seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta que os Espíritos nos deram foi: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ana, Pedro, essa resposta é tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. Não há efeito sem causa. É algo que a gente vive no dia a dia sem nem perceber, não é? Por exemplo, se eu vejo um bolo delicioso na mesa da cozinha, eu não penso que ele surgiu do nada. Eu sei que alguém, com inteligência e habilidade, misturou os ingredientes na medida certa, acendeu o forno na temperatura correta e o assou. O bolo é o efeito e o confeiteiro é a causa. Exatamente, Ana. Sua metáfora é perfeita. Ninguém em sã consciência acreditaria que a farinha, os ovos e o açúcar pularam para dentro da tigela e se transformaram em um bolo por conta própria. Agora, vamos aplicar esse mesmo raciocínio ao universo. Olhamos para o céu e vemos o Sol, a Lua, as estrelas, tudo funcionando numa ordem perfeita. Olhamos para a natureza e vemos a complexidade de uma flor, o instinto de um animal, o milagre do nosso próprio corpo. Tudo isso são efeitos grandiosos. Seria lógico pensar que eles não têm uma causa inteligente por trás? É verdade. Fica difícil negar. Isso nos leva à próxima pergunta, a de número 5, que parece complementar essa ideia, não é? Perfeitamente. A questão 5 diz: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E a resposta é: a de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Esse sentimento intuitivo é algo curioso. Eu conheço pessoas que não seguem religião nenhuma, que nunca foram ensinadas sobre Deus de uma forma tradicional, mas que, em momentos de grande alegria ou de grande dor, olham para cima, sentem que existe algo maior. É como uma voz silenciosa lá no fundo da alma que diz: "Você não está sozinho." De onde vem isso, Pedro? Esse é o ponto central da questão, Ana. Se essa sensação fosse apenas algo que aprendemos com nossos pais ou na escola, ela não seria universal. É o que a pergunta de número 6 nos provoca a pensar. Vamos a ela. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E a resposta é clara. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Entendi. É como a sede. Ninguém nos ensina a sentir sede. É uma necessidade do corpo. Talvez essa intuição de Deus seja como uma sede da alma, uma necessidade que já nasce com a gente, não importa onde ou como a gente tenha nascido. Excelente analogia. A sede é um instinto de sobrevivência do corpo. Esse sentimento de divindade pode ser visto como um instinto de transcendência do espírito. Ele está gravado em nós. Agora, algumas pessoas, tentando encontrar uma resposta puramente material, poderiam argumentar como na questão 7. Poderia-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E a resposta é: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Isso me lembra a história do bolo, de novo. A matéria seriam os ingredientes, a farinha, o açúcar, os ovos. Eles têm suas propriedades, suas características. Mas as propriedades da farinha, por si só, não a transformam em bolo. Alguém teve que criar a farinha, o trigo de onde ela veio. Sempre voltamos à necessidade de um começo, de um criador. Perfeito. Atribuir tudo à matéria é como dizer que o bolo é a causa de si mesmo, o que não faz sentido.
E isso nos leva a um argumento muito comum entre os que duvidam: o acaso. Veja o que diz a pergunta 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso? A resposta é direta. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, que é o acaso? Nada. Ah, o acaso. É como se eu jogasse todas as peças de um relógio para o alto e esperasse que, por acaso, elas caíssem no chão já montadas e funcionando na hora certa. É impossível. A complexidade e a harmonia do universo, do nosso planeta, do nosso corpo, não podem ser obra de um acidente cego. Não podem mesmo. Um acaso inteligente deixa de ser acaso e passa a ser justamente inteligência. E isso nos conduz à conclusão lógica apresentada na pergunta de número 9. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? A resposta nos convida à observação. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Pela obra se reconhece o autor. Isso fecha todo o raciocínio, Pedro. Quando vemos uma pintura magnífica, sabemos que existe um pintor talentoso. Quando ouvimos uma música que nos emociona, sabemos que existe um compositor inspirado. Ao olharmos para a obra da criação, com a sua imensidão e a sua perfeição nos mínimos detalhes, como não reconhecer um autor com uma inteligência que está muito, mas muito acima da nossa? É exatamente esse o convite da doutrina espírita: usar a nossa razão, o nosso bom senso. Não se trata de uma fé cega, mas de uma fé raciocinada. Olhar o universo não como um conjunto de acidentes, mas como a manifestação constante de uma inteligência suprema que podemos chamar de Deus. A prova não está em um livro antigo ou em uma revelação para poucos, mas está em toda parte, a todo momento, ao alcance dos nossos olhos e da nossa razão. Sabe, Pedro, conversar sobre isso torna a ideia de Deus menos abstrata, menos distante. Faz a gente sentir essa presença na lógica das coisas, na ordem da natureza. E esse é o objetivo do nosso estudo, Ana: compreender para sentir, e sentir para nos tornarmos melhores. Chegamos ao fim de mais um Doses de Espiritismo. Esperamos que essa reflexão tenha sido útil para vocês. E agora, queremos ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Onde você encontra as provas da existência de Deus no seu dia a dia? Deixe o seu comentário em nossas redes. Vamos adorar continuar essa conversa. E se você gostou do nosso bate-papo, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal do YouTube. Assim, mais pessoas podem ter acesso a essas doses de reflexão. Um grande abraço a todos, muita paz e até o nosso próximo encontro.